Mais uma noite, estamos aqui para ouvirmos Deus falar conosco. Que Deus continue falando aos nossos corações, nesse dia especial, Dia das Mães. Parabéns a todas as mães e aquelas que nós temos em lembrança em nosso coração. Que elas sejam sempre lembradas com amor e com carinho, por tudo que fizeram a cada um de nós. Curve a sua cabeça, agradeça a Deus por mais esse momento, por ainda termos a oportunidade de ouvirmos Deus falar conosco, e Deus receber o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, ministra, Senhor, aos nossos corações, Pai, a Tua palavra, ministra, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Nos direciona, nos ensina, Senhor, dai-nos, Senhor, a paz que tanto necessitamos nesses dias. Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Porque assim está escrito. Deus usa uma jovem para cumprir as suas promessas. O primeiro conceito que devemos destacar é o tempo. Veja bem que os magos, o rei, os escribas, os fariseus, todos eles conheciam o tempo. Qual tempo? O tempo da profecia. E eles não perguntam quando vai nascer, mas onde irá nascer, ou onde nasceu. Era o tempo onde o povo de Israel aguardava o cumprimento das profecias de Daniel e dos profetas, a vinda do Messias. Era um tempo que já era esperado pelas profecias. O rei Herodes e as autoridades religiosas, elas sabiam que era o tempo. E Herodes pergunta aos sacerdotes e aos escribas, aqueles que conheciam o tempo, aqueles que conheciam das profecias, onde nasceria o Messias. Eles eram os conhecedores do tempo. E Maria, uma jovem mulher, virgem ainda, ela levava a sua vida cotidiana, sua vida natural, muito jovem, porém conectada com o mover de Deus. Maria é uma mulher, é a tipologia de igreja que consegue discernir o mover de Deus, consegue entender o tempo de Deus. Nós, como igreja, nós temos que discernir o tempo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que pestes são essas? Tudo isso nós temos já escrito na palavra, tudo isso nós sabemos que vai acontecer, tudo isso nós temos conhecimento
que está escrito na palavra de Deus, os últimos tempos, assim acontecerá nos últimos tempos. E nos dias do nascimento de Jesus, os escribas, os fariseus, o rei, os magos, eles eram conhecedores do tempo. E Deus vai usar uma jovem, uma menina, levando a sua vida cotidiana, e envia os seus anjos anunciando a ela que ela era bendita entre todas as mulheres, porque ela foi escolhida entre todas as mulheres. Ela não tinha ainda se desposado, não tinha tido relação com o seu noivo José, e José é um homem que tem todo o potencial para reproduzir segundo a sua própria espécie. Ele era um homem que estava pronto a ter filhos, a gerar filhos. Mas quando Deus usa esses dois jovens, eles se colocam em uma posição de servir a Deus. Eles agora não são mais os principais na sua própria história. O principal, a primazia é de Deus. José, ele adia os seus próprios projetos em prol dos projetos de Deus. Maria, ela obedece a palavra de Deus. Maria e José são provedores humanos guiados por Deus. Vem a eles a incumbência de, no ventre de Maria, gerar o Salvador. Esta era a profecia. O rei iria nascer, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Deus, ele poderia vir à terra sem genealogia nenhuma. Ele poderia descer como um ser espiritual, mas ele se fez homem para passar as mesmas privações que nós passamos, para que Deus pudesse saber o que passa um ser humano. Ele tem um propósito de nascer como homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ele se fez homem. Ele nasceu de um ventre de uma mulher. Ele se torna homem e Deus. O Messias, ele vive dois tempos. Ele vive o tempo como homem, foi gerado, nasceu por uma virgem, teve todo o nascimento natural, e ele se mostra então como homem. Primeiro tempo, menino Jesus. Ele está nos cuidados de Maria e de José. Esse casal tem a incumbência de Deus de cuidar de Jesus. E o tempo de fecundação, de crescimento, proteção e formação, no qual Deus e seus pais agem, alimentando-o, instruindo-o, educando-o, protegendo-o, quando o reino humano, representado em Herodes, com aliança com a religiosidade, com os sacerdotes e os escribas, se levanta contra, vem uma palavra a Maria e a José. Eles tinham a incumbência de tratar daquele menino. Era eles que tinham a incumbência de proteger a promessa. E vem um anjo e dá a eles uma palavra, para que eles tomassem uma providência. No versículo 12 do capítulo 2 de Mateus diz assim: e sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu te diga,
porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Veja bem que Maria e José, eles receberam a incumbência de cuidar do menino Jesus, humano. Nenhuma proteção superior estava naquele momento. Eram os dois que deviam cuidar. Havia sim os anjos avisando. E hoje a igreja, ela tem a tipologia de Maria. Ela precisa entender o tempo. Se a igreja não estiver atento para o tempo, nós nos perderemos, porque a religiosidade irá nos matar. Os reis dessa terra, eles nos perseguirão e nos matarão, tirarão a nossa vida. Os primeiros tempos do menino Jesus estão nos cuidados de Maria e de José. Quando vem o reino humano, representado em Herodes, com aliança com os sacerdotes e os escribas, eles têm que cuidar. E qual foi a ordem de Deus? Fujam para o Egito. Vocês vão ficar lá por um determinado tempo. Tudo é um tempo, tudo tem o seu tempo. A palavra do Senhor em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Nós não podemos nos desesperar por causa do tempo. Nós somos eternos. Não podemos perder a nossa paz, perder a nossa fé, perder a nossa alegria por um determinado tempo que está sendo nos imposto. Olhando para Maria e José e Jesus homem, aprendemos a prevalecer em tempos de crise. Eles viveram crises, viveram aflições. Mesmo sendo o Messias, o prometido, ele foi perseguido. Ele teve que fugir da morte. Os seus pais tiveram que escondê-lo para que ele não fosse destruído. Há um tempo determinado para todas as coisas. A primeira coisa que temos que aprender, que há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. A palavra diz para que Maria e José e o menino Jesus, eles fossem para o Egito, mas não era por todo o tempo, era um tempo determinado. É até que o menino estivesse a salvo e pudesse retornar para o propósito que para ele estava estabelecido. Então, o primeiro entendimento que nós temos que aprender com Maria, com José e com o menino Jesus é que há um tempo para todas as coisas. Houve um tempo determinado para a profecia se cumprir. Daniel profetizou, Isaías profetizou, e muitos já nem sabiam da profecia. Quem sabia da profecia? Os magos, o rei, os sacerdotes, os escribas. Maria, ela é avisada: de ti nascerá o Salvador, e tu serás bendita entre todas as mulheres. A dádiva de ser mãe. Hoje estamos nos dias das mães. Hoje é o dia das mães. É uma dádiva, porque Deus tem colocado pessoas para que você possa proteger, que você possa amar, que você possa orar, que você possa clamar pela vida deles. A oração de uma mãe, a proteção de uma mãe, que nós nunca venhamos perder esse entendimento, que o pai e a mãe foram chamados para proteção. Maria e José, eles foram chamados para um tempo de proteção para Jesus enquanto era homem, e preservaram a vida dele. Deram a sua vida por ele, arriscaram a sua vida por ele, levaram para uma terra longínqua,
para que a vida do menino Jesus não fosse tirada. E eles recebem entendimento que tudo tem o seu tempo determinado. O tempo de homem, de Jesus, era um tempo determinado. Haveria de chegar um dia que Maria não teria mais influência sobre Jesus, que Jesus se tornaria o Filho de Deus, o Messias, o prometido, e que ela então se renderia a Ele. E ela diz, em uma das festas, no primeiro milagre: obedeçam tudo o que Ele determinar. Ela agora reconhece em Jesus que não é mais o seu filho, mas agora é Deus representado. Obedeçam tudo o que Ele ordenar. Tudo o que Ele ordenar. Nós agora reconhecemos Jesus soberano, que veio dar a sua vida por nós. É o segundo tempo, é o segundo Kairos de Deus. O primeiro como menino, agora como Salvador do mundo. Ele se apresenta no primeiro milagre e mostra a transformação de água em vinho. E ele pode mudar a vida do homem para melhor. Pode transformar a vida do homem. O segundo aprendizado que a vida de Maria, José e Jesus nos traz é aprender a discernir quando é a voz de Deus. Quando é a voz de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: no mundo há muitas espécies de vozes, mas nenhuma sem propósito. Todas elas têm um propósito. E José, num sonho, ele recebe uma mensagem de Deus, dizendo: olha, pega a tua mulher, pega o menino e vão para o Egito. Se José não tivesse aprendido a discernir a voz de Deus, ele ficaria em dúvidas. Mas naquele momento ele não teve dúvidas alguma. Aconteceu de noite, pela manhã ele já chama sua esposa Maria, seu filho, e vai a caminho do Egito, porque ele discerniu que era a voz de Deus, era Deus falando com ele. O que a igreja precisa entender nesses dias é o que Deus fala conosco. Há muitas vozes, nós estamos ouvindo muitas vozes, vozes que trazem medo. Nós, quando ligamos os nossos televisores, somos bombardeados por palavras de derrotas, de medo, de angústias. Mas o que diz a palavra? O que diz Deus? A palavra do Senhor tem nos falado que então vereis a diferença ao que serve e ao que não serve. Nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. Vamos enfrentar, vamos vencer. Somos mais do que vencedores. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Deus no controle. Há um perigo na terra? Há um perigo na terra. Temos que ouvir a voz de Deus quando Deus nos diz: se acalme, se aquiete, se preserve, se guarde. Deus quer o melhor para cada um de nós. Então aprender com essa família que viveu as crises, mas também ouviu a voz de Deus em meio à crise, em meio à perseguição, em meio às ameaças de morte. Terceiro ensinamento que esta passagem nos ensina: Deus opera a partir de aliança de obediência e fé. José poderia desobedecer quando Maria chega para ele e diz: olha, um anjo me procurou e diz que de mim nascerá o Salvador.
e eu estou grávida. E desde aquela palavra ela não teve dúvida. Ela começou a viver grávida. Sabe qual é o grande problema que nós temos hoje? Nós não obedecemos a palavra. Nós não nos engravidamos da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, nós devemos nos engravidar das promessas de Deus. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Nós devemos nos engravidar dessa palavra. Deus é a nossa proteção, é o nosso guarda. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Deus opera na aliança de obediência e fé. Quando Maria e José, eles fazem uma aliança. José abriu mão do seu próprio projeto. Ele queria ter filhos, queria casar, queria ter filhos. Mas agora, o seu primeiro filho, a qual ele vai cuidar, a qual vai chamar ele de pai, é filho do Espírito Santo de Deus. E a incumbência que ele tinha era de ensinar, era de guardá-lo, era de educá-lo, era de protegê-lo. E juntamente com Maria, eles obedecem nesta aliança e ouvem a voz de Deus e compreendem quando é Deus falando com eles. Nós só compreendemos e ouvimos Deus quando estamos em aliança com Ele. A palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e não vão com os mercenários, não dão ouvidos aos mercenários, não dão ouvidos àqueles que querem tirar proveitos de situações adversas. Maria e José nos ensina a proteger os projetos de Deus. A nossa vida é um projeto de Deus. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. Deus nos escolheu. Eu não tenho mais a minha querida mãe para homenageá-la nesse dia, como tantos não têm, mas ela está em saudosa memória, em boa lembrança, nas palavras que ela nos direcionou, nos ensinamentos, as palavras proféticas que ela dirigia para mim: meu filho será um pastor, meu filho é um pastor. E ela protegeu essa promessa. Orava quando eu me desviava, orava quando eu não tinha entendimento, me livrou da morte, me livrou das artimanhas satânicas com as suas orações. Maria e José nos ensina a proteger os projetos de Deus. A igreja é um projeto de Deus. Deus quer a sua igreja funcionando, a sua igreja aberta. Porque nós saímos da nossa casa, colocamos as nossas melhores roupas. Hoje pela manhã ainda me perguntava: mas eu preciso colocar a minha veste sacerdotal? Não tem ninguém. Não, eu estou aqui para defender o projeto de Deus nessa região. Neste lugar, muitas vidas vão se render aos pés do Senhor. E nós estamos aqui defendendo o projeto de Deus para essa região. As portas da igreja, as portas que eu abri, não se fecharão. O que eu abro, ninguém fecha. Por isso tomamos a decisão de não fazer da nossa própria casa. Tomamos a decisão de fazer aqui, nesse templo que foi consagrado a Deus. Aprendemos com Maria, aprendemos com José, a proteger o projeto de Deus. Jesus, na vida de José, não era o seu projeto. Ele abriu mão do seu projeto
pelo projeto de Deus. Nós temos que aprender a abrir mão dos nossos projetos pelo projeto de Deus. Quem nós somos no reino de Deus? Nós devemos olhar para Maria e para José e nos perguntar quem nós somos no reino de Deus. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Somos fundamentais, temos uma chamada, somos fundamentais no projeto de Deus, mas Deus quer nos usar, e quem somos nós nesse projeto que Deus tem nos chamado? Paulo, ele nos ensina algo muito especial sobre o crescimento da igreja. Paulo foi um homem que abriu mão dos seus projetos. Ele poderia ser grande no Império de Roma, mas ao conhecer Cristo, ele se rende a Cristo e ele abre mão dos seus próprios projetos para proteger os projetos de Deus. E algo que ele tira do seu coração é a vaidade humana. Ele não entraria mais em disputas agora, ele não estaria mais em disputas. E ele então no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, na carta aos Coríntios, ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Se nós ainda alentamos isso em nosso coração, nós não atingimos ainda um nível espiritual. Se há entre nós contendas, dissensões, invejas, é porque ainda não atingimos o nível espiritual que Deus espera que nós venhamos atingir. Espera que nós venhamos nos colocar em posição. No versículo 4 ele diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porventura não sois carnais? Quando nós estamos lutando por coisas carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Nós podemos perguntar, passado milhares de anos, quem é Maria? Maria é bem-aventurada entre as mulheres. Ela deu a vida ao Filho de Deus. Ela é bem-aventurada. Quem é José? Aquele que criou o nosso Salvador. São bem-aventurados, foram usados por Deus para proteger, para ensinar. Mas o que eles são em todo o projeto de Deus? Quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Quem sou eu nesse projeto que Deus tem para os dias que nós estamos vivendo? Se entendemos o projeto de Deus, nós vamos abrir mão do nosso projeto pessoal para servi-lo. Eis-me aqui, Senhor. Versículo de número 6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus,
Nós somos cooperadores. Deus tem um projeto e nós somos apenas cooperadores nesse projeto. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, e Ele te escolheu para uma finalidade, para você ser um empresário, ser mordomo de tudo aquilo que Ele vai colocar nas tuas mãos. Então esse é o momento de você, como empresário, não entrar em desânimo, mas falar com Deus. Deus, o Senhor me chamou para ser empresário, e como empresário eu dou empregos, e como empresário eu não quero dispensar ninguém. Senhor, me ajude, me dê sabedoria, abra portas, porque famílias dependem da minha decisão. Me dê sabedoria. Como pai, como mãe, você deve orar nesta noite. Senhor, o Senhor me deu uma casa, uma família, eu tenho ao meu lado uma esposa, eu tenho ao meu lado uma esposa, eu sou responsável pela alegria dela, eu sou responsável pela minha casa, sou responsável pelos filhos que o Senhor nos deste, eu sou cooperador nesse teu projeto. Me dê sabedoria. Não permita sair da minha boca nenhuma palavra contrária, não permita sair da minha boca uma palavra de maldição, uma palavra de murmuração, mas me anima no meio da crise a vencer. Imagine Maria, José e um filho pequeno, andando quilômetros e quilômetros por um deserto, para salvar a sua vida, salvar a vida do menino. As aflições sempre existiram, as aflições sempre acompanharam os homens, mas o Senhor nos tem uma promessa: eu venci o mundo. Tenha fé, você vai vencer junto comigo. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E esses dias fazem parte dessa caminhada. O Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou. Você e eu somos cooperadores do projeto de Deus. Nós somos cooperadores. Nós estamos em cooperação com Deus. Deus está nos usando. Então não tire a mão do arado. Aquele que tira a mão do arado, aquele que volta atrás, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Então não é um tempo de desânimo, é um tempo de olharmos para Maria, uma menina de 17 anos, olharmos para José, que ainda não tinha desposado a sua esposa, e quando ele vai encontrar com ela, ela diz: eu estou grávida. Não é de você, porque nós não deitamos, mas é do Espírito Santo de Deus. Em meio a tanta zombaria nos seus dias, ele entende o projeto de Deus. Talvez muitos não estão entendendo o projeto de Deus nesses dias, estão cedendo às zombarias. Muitos estão zombando porque as igrejas estão fechadas, mas eles serão envergonhados, porque a igreja vai se levantar muito mais forte nesse país. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus está levantando uma igreja muito mais forte. Maria e José estavam cuidando de um menino frágil, mas quando ele se torna o Messias, ele derrota a morte, envergonha o inferno e traz a salvação para todos os homens de bem. Temos que manter a fé. Somos mais do que vencedores. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. A batalha, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Tenha certeza. Maria, representando as mães, mulher bem-aventurada, que soube o seu papel, soube quem era no projeto de Deus,
não usurpou ser maior do que o filho, porque entendeu que cuidou do menino Jesus, mas entregou para o mundo o Messias. No momento que ele faz o primeiro milagre, ali se rompe o menino que Maria cuidou, do Messias Salvador do mundo. Façam tudo que ele ordenar. Faça o que ele ordena. Não volte atrás. Não tire a mão do arado. Nós vamos passar por essa situação. Estamos numa caminhada. Estamos numa caminhada para não sermos mortos. Estamos numa guerra. Uma guerra. Um vírus que nós não sabemos nem de onde vem. Perdemos pessoas amigas. Ainda hoje, chegando a esse lugar, tive a notícia de um grande amigo que se foi. São coisas tristes, mas esse amigo serviu ao Senhor por toda a sua vida. Pastor Isaías, do Vale, grande amigo, em memória, que Deus console toda a família. Mas foi um guerreiro, batalhou, pregou a palavra de Deus, e é vencedor, e tem uma vida eterna. Confia no Senhor, Deus está conosco. Você crê nessa palavra? Curve a sua cabeça, onde você estiver, se puder. Nesse momento, agradeça a Deus. Senhor, te damos graças, Senhor, porque estamos vivos, mas principalmente porque temos entendido o teu projeto em nossa vida. Senhor, a minha vida te pertence. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor está no controle de todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Senhor, temos a certeza que a tua igreja, ela sairá dessa situação mais do que vencedora. E as portas do inferno serão envergonhadas mais uma vez. Brasil, foi declarado uma palavra profética, celeiro para o mundo, de palavra e de alimento. Tu és bendito. Ninguém vai manchar a nossa pátria. Deus está no controle. Tenha fé. Esses dias serão vencidos. Ponha na sua mente o caminhar de Maria, de José e o menino Jesus indo para o Egito, fugindo da morte. São os dias que nós estamos vivendo, esses dias. Mais um dia, fugindo da morte, da perseguição, de uma guerra biológica, de vaidades humanas, de guerras de poderes. Mas a igreja, e você e eu, sairemos vencedores, em nome de Jesus. Eu abençoo esta semana que está começando. Eu ministro sobre a sua casa a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde, que nós muito precisamos nesses dias, e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus te guarde, Deus te abençoe. Amém.